então, continuidade à nossa programação do período da manhã. Eu convido o senhor Luiz Lopes, coordenador de desenvolvimento de programa da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, representando a secretária Elina Mara. Como ele mesmo colocou, ele já tinha uma palestra hoje, por isso não tinha se estendido no período da saudação. Tá bom. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Mais uma vez. O professor Silvio já falou um pouco sobre a questão dos números da deficiência no país, né? Mas acho que é um primeiro olhar que a gente tem que ter quando a gente pensa no esforço que a gente vai dedicar para uma ação, é enxergar quem serão as pessoas beneficiadas por essa ação, né? É claro que a lógica da defesa civil é salvar todas as vidas, nem que seja uma única vida, ela tem tanta importância quanto qualquer outra. Mas é sempre bom a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca em que a gente está se metendo quando a gente se propõe a fazer alguma ação, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso para iniciar a nossa conversa, sobre uma falsa ideia que se tinha no passado de que o grupo de pessoas com deficiência era uma minoria, né? Então, vou apresentar alguns dados, já foram colocados, eu só vou passar rapidinho. No mundo inteiro, num levantamento feito em 2011, detectou que existe 1 bilhão de pessoas com deficiência. Ou seja, 1 a cada 7 pessoas no planeta tem algum tipo de deficiência. É claro que nós estamos falando de graus variados de deficiência, né? Você vai desde alguém que usa um óculos mais grosso, que tem uma dificuldade maior para enxergar, até alguém que é totalmente cego, né? Você tem pessoas que têm que manca de uma perna, até pessoas que não conseguem se movimentar de maneira alguma, né? Mas se você somar todo esse universo, são 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, como já foi colocado, 45,6 milhões de pessoas, segundo o censo de 2010. Aqui no nosso estado, 9 milhões e 300 mil pessoas, isso também dados de 2010. E só na capital de São Paulo, 3 milhões e 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Okay. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente usa hoje muito um critério, que é um critério chamado de psicossocial, né? Que é o quê? A deficiência ela resulta, na verdade, da interação entre as características de um indivíduo e o ambiente, o meio, né, em que ele está inserido. Então eu sempre uso faço uma brincadeira, imagino assim, o meu grau de deficiência, né, eu sou classificado como tetraplégico. O tetraplégico ele tem dificuldade de se movimentar todos os membros, os inferiores e superiores, né? Então, numa escala de deficiência física, que fosse de 0 a 5, por exemplo, eu estaria no nível 4 para 5. Quase no nível máximo. Eu ainda tenho um pouco de movimento no braço, enfim. Estou quase no nível 5. Se você considerar as atividades que você tem que fazer, ou seja, o meio em que você está inserido, versus o grau da tua deficiência, você consegue perceber o quê? O grau de funcionalidade que você tem, né? Então, vamos dizer o seguinte, para eu chegar até aqui hoje e estar falando com vocês, eu precisei de algumas condições, né? Por exemplo, eu preciso ter um transporte adequado, ou um metrô acessível, ou um carro adaptado. Então, se você considerar a tarefa sair de casa e vir até a USP, para alguém na minha situação, se eu não tenho esse transporte, seja público ou privado, numa escala de 0 a 5,
Qual é o meu nível de dificuldade? Nível 5. Se você multiplicar pelo meu nível de deficiência, digamos assim, né, 5 vezes 5 já dá uma escala de 25. Tá? Para eu entrar nesse prédio, se tivesse uma escadaria, digamos que eu cheguei aqui, consegui o transporte, cheguei aqui. Se tivesse uma escadaria, qual seria o meu grau de dificuldade para sair do térreo, ou da área mais embaixo ali, e chegar aqui? Seria 5. Seria praticamente impossível. Vezes a minha deficiência, voltaríamos a ter um índice de 25. Né? Se com tudo isso eu tivesse conseguido chegar aqui, e não tivesse essa rampinha para eu subir no palco, como é que eu estaria aqui falando para vocês? Tudo bem, eu ia falar aí de baixo, né? Mas eu ia ter um grau de 25 de dificuldade para estar aqui. Se eu não tivesse esse pedestalzinho para segurar esse microfone, alguém teria que segurar para mim. Né? Mas seria também um grau 25, se eu pensar na autonomia, na minha capacidade de fazer a coisa sozinha. Né? Agora vamos voltar atrás. Eu tenho o transporte. Então o meu grau de dificuldade virou 0. Eu tenho a rampa do lado externo até aqui. 0. Essa rampa para chegar no palco. 0. E eu tenho esse pedestal. Então o meu nível de dificuldade foi zerado. Matematicamente, tanto faz se eu tenho nível 1 de deficiência, 0, ou nível 5, 0 vezes 5, 0 vezes 1, é sempre 0. Então, para eu dar essa palestra aqui para vocês, a minha deficiência tem um peso 0. Né? Isso é só uma introdução para a gente pensar como é que hoje em dia você tem o conceito da deficiência. Ela é muito mais, ela sai da característica do indivíduo, ela deixa de ser uma marca pessoal e imutável do indivíduo para ser tida como a relação que essa pessoa com determinadas características tem com o ambiente e com as funções que ele vai passar a exercer. Essa é a forma como a gente vê a deficiência atualmente no mundo, a forma mais moderna e atual de se encarar a questão da deficiência. Né? Nós temos, claro, temos que categorizar para poder entender melhor. Então você tem os tipos de deficiência. Né? A física, né, que pode ser uma amputação, por exemplo, uma má formação, etc. A motora, que está ligada à capacidade de ter uma mobilidade autônoma. A questão visual, né, é óbvio, auditiva também. A intelectual, que a gente não pode confundir com doença mental e psiquiátrica. São coisas totalmente diferentes. Tá? A deficiência intelectual, a pessoa que tem deficiência intelectual, ela consegue entender o mundo ao seu redor como ele é. Ela pode demorar um pouco mais para entender as situações, mas ela não fantasia, ela não vê o mundo de uma maneira distorcida, né? Como uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica. Né? A doença psiquiátrica também pode ser controlada por meio de medicamentos. Né? E a deficiência intelectual, não. Ela não é uma doença. É uma característica do indivíduo. Nós temos ainda a surdo-cegueira, que ela é colocada como uma deficiência específica. Né? Ela tem características específicas, que é quando a pessoa é surda e cega, ou é surda e tem uma grande dificuldade para enxergar, ou ela é cega e tem uma grande dificuldade para ouvir. E temos a deficiência chamada múltipla, que é quando acontece mais de um tipo, né? Excetuando-se esse caso da surdo-cegueira, que se chegou numa característica, uma classificação específica, né? Considerado um tipo específico de deficiência. Temos uma polêmica muito grande, ainda agora menos do que no passado recente, sobre a questão do autismo. O autismo, durante muito tempo, ele ficou no limbo. Né? Ele não era uma deficiência intelectual,
ao mesmo tempo não é uma doença psiquiátrica, e faltava essa classificação. E o que gerou um prejuízo muito grande para as pessoas com autismo e para os familiares. Porque no momento que você não tinha uma classificação, né, aquela história, você não tem ninguém você não se encaixa em nenhuma categoria. Então, os benefícios que eles atingiam algumas parcelas, uma parcela da população que tinha deficiência intelectual, por exemplo, o autista ele não tinha acesso. Então, isso foi alterado. Hoje em dia, boa parte da legislação está incorporando a questão do autismo dentro dos direitos das pessoas com deficiência. Ok? Bom, só voltando àquela questão das quantidades, né? Numa população como a cidade de São Paulo, se você pegar toda a população, 6,59% da população se enquadra como deficiência visual na capital. Juntando motor e física, dá quase 4% da população total. Tá? Auditiva 2,87%, intelectual 1,26%. Tá? Só para ter uma ideia de que nós estamos falando de um grupo grande de pessoas mesmo. Né? Okay. Bom, aí voltando, já entrando no nosso tema mais especificamente, né? O direito a um atendimento adequado e especial em situações de risco e emergências humanitárias, ele está previsto na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, né? Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi criada em conjunto de vários países, mais de 190 países, com a ONU, em 2007. Você elenca 30 artigos, né, falando sobre educação, saúde, enfim, e temos um artigo específico, que é o artigo 11, que coloca como direito da pessoa com deficiência ter um atendimento especial nas situações de risco e de emergências. Qual é a importância disso? Essa legislação ela foi incorporada em 2008 como uma emenda constitucional aqui no Brasil. Então, esse texto faz parte da nossa Constituição. Todos os itens, né? Todos os artigos da Convenção. Né? E, então, nós estamos falando de uma legislação que, ainda que não houvesse leis específicas, ela deve ser atendida. Esse direito deve ser atendido porque está na nossa Constituição por meio dessa emenda de 2008. Ok? Bom, situações de riscos e desastres. Né? Eu estava pensando como é que nós vamos simplificar ou estruturar o pensamento para fazer esse atendimento nos casos de emergências e situações de risco. Né? Acho que basicamente os 3 desafios que os senhores têm na sua atividade como membros da Defesa Civil é atuar nessas 3 áreas. Né? A questão da localização das pessoas com deficiência. E aí nós vamos ter os dois vieses, né? A questão do atendimento mesmo, né? Em situações de emergência, e como o coronel colocou, a questão, inclusive, de captar voluntários e pessoas do meio da deficiência que possam atuar nessas situações. Você tem a questão da comunicação, que é fundamental também, e a questão da acessibilidade. Né? A comunicação, já foi citado, mas só retomando, sobretudo quando você tem uma população surda e uma pessoa com deficiência visual grave. Né? Foram dados já alguns exemplos. Né? Como é que você consegue conversar numa situação de emergência em que você precisa fazer uma retirada rápida do local com uma pessoa surda, que às vezes pode estar morando
numa encosta, enfim, e você pensa, bom, eu vou chegar lá, falo com alguém que não seja surdo da casa. Aí você tem que pensar o seguinte, essa pessoa pode morar sozinha, primeiro. Segundo, ela pode ser casada ou ser filho de outro surdo. Porque a comunidade surda, por conta da questão da comunicação, né, de todos os grupos da deficiência, é um grupo que costuma conviver muito entre si. Né? É a mesma história. Por que um médico, às vezes, acaba casando com outro médico, uma médica, né? Ou um policial acaba também casando com outro policial? Porque a tua área de convivência, o tempo de convivência é tamanho dentro daquele grupo, né, que a chance de você conhecer alguém naquele grupo é muito maior. Né? Não é uma questão de gueto. As pessoas se envolvem com quem você tem por perto. E no caso dos surdos, também acontece muito isso. Né? O surdo, como ele não consegue se comunicar normalmente conosco, ou nós não conseguimos também nos comunicar com eles, né, a tendência é que eles vivam um pouco em grupos. Então não é raro você encontrar casais de surdos. Então, o que já não é tão verdade para outros segmentos. Né? Então essa questão da comunicação é muito importante. Né? Porque você tem que levar alguém que já saiba se comunicar. E normalmente, não é regra, mas normalmente as pessoas surdas se comunicam muito ou por Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? E aí você tem que ter alguém que tenha essa capacidade de se comunicar para fazer um atendimento, né? Ou em alguns casos, aí é mais facilitado, a pessoa faz leitura labial e consegue falar. Tem muitos surdos que conseguem falar, né? Mas você tem que falar com calma, de frente para ele, para facilitar essa comunicação. Mas não dá para apostar de cara que você vai ter um surdo com esse perfil. Ele pode ser um usuário de Libras, preferencialmente. Então você pode ter uma surpresa de, na hora de tentar resgatá-lo, ele se recusar, porque não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então é uma questão muito importante. No cego, você tem a questão da comunicação, documentos, enfim, você consegue conversar, mas se você tiver um recurso de algum texto já em braille, pode te ajudar nessa comunicação, de prevenção, principalmente, etc. Então, a questão da comunicação ela não é dispensável. Né? Ela é muito importante. E a da acessibilidade, que é o mais óbvio. Né? No caso da deficiência física, principalmente. Né? E nós vamos falar um pouco do idoso também daqui a pouquinho. Então, vamos analisar um pouquinho como pode ser feita uma atuação no nível municipal, principalmente, tá? Para atender esses 3 requisitos. Né? Conseguir responder ao desafio de localizar essas pessoas, ao desafio de se comunicar adequadamente com elas e de permitir que todo atendimento seja feito com acessibilidade. Okay? Bom, a localização. A questão da localização, ela é necessariamente uma atividade prévia. Todas elas são, mas principalmente a localização. Né? Como é que a gente vai achar essas pessoas para poder fazer todo esse trabalho preventivo? Primeiro, você pode partir das áreas de risco, que já são conhecidas. Né? Então você sabe onde você tem mais chance de atuar. O que se pode fazer? Né? Isso no grupo, na comissão que está criando o programa estadual, né? É uma coisa que é um dos desafios a ser feito e é um desafio intersecretarial, principalmente. E também no nível municipal também vai sê-lo. Né? É você descobrir fontes de informação confiáveis que te permitam fazer um matriciamento, né, cruzar a informação da área de risco com a população que vive naquele local.
Temos algumas sugestões. Claro que outras podem acontecer. A gente pode identificar outras ao longo do caminho. Mas, por exemplo, a saúde tem um papel fundamental. Porque, sobretudo no interior, é onde o programa Saúde da Família, às vezes, está melhor estruturado até do que na capital. Então, você tem pessoas que conhecem a comunidade. Geralmente, o Saúde da Família consegue chegar nesses locais mais de acesso difícil, as pessoas estão cadastradas e, normalmente, a pessoa do PSF, do Programa de Saúde da Família, tem cadastrado quem tem algum tipo de deficiência e quem é idoso. Então, isso já é uma fonte, já é um tesouro, isso, em termos de fontes de informação. Se você conseguir registrar, cruzar, todo mundo que tem mais de 60 anos e todo mundo que tem alguma deficiência na área X, e ali você vai ter o endereço, né, o número, onde ela mora, como é que se chega até ali, já é uma fonte de informação fantástica para esse tipo de trabalho de prevenção. Outra fonte, outro cadastro, também muito importante, que é o chamado BPC na escola. Eu não sei se vocês conhecem esse benefício. Né? É um benefício no valor de um salário mínimo que idosos e pessoas com deficiência têm direito. E ele é distribuído via assistência social. O que acontece? Esse benefício ele tem um alcance muito restrito, porque ele só é liberado para pessoas que moram em famílias cuja renda per capita, ou seja, de cada uma das pessoas que compõem aquela família, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então é muito restritivo. Né? Mas, por outro lado, você tem o quê? Se a pessoa vive numa situação dessas, né? uma situação de dificuldade financeira grande, a chance dela também morar num local mais distante e potencialmente mais sujeito a riscos é grande. Então, esse cadastro, né? Eu vou dizer por que o BPC na escola, né? Porque há um tempo atrás, vem sendo feito isso de maneira permanente, a política é a seguinte: se você tem uma criança ou um adolescente em idade escolar recebendo esse BPC, mas que não está matriculado numa escola, a pessoa corre o risco de perder o direito ao benefício. Então, é um trabalho conjunto da assistência social com a educação para trazer essa criança para a escola. Né? Infelizmente, parece cruel isso, mas não, você ameaça de perder o benefício para garantir que essa criança tenha um futuro melhor colocando ela na escola. Então, você tem esse cadastro. Então, você pode também, da mesma forma como fez com os dados do PSF, cruzar esses dados com os moradores da região analisada para o mapeamento. Então, você já teve o PSF, que te deu algumas informações, aí você cruza com o cadastro de crianças e adolescentes, o que já vai te dar uma outra visão. Né? Você já está engrossando o teu banco de informações. Né? Outra fonte que é também possível são as instituições, né, que atuam especificamente na área da deficiência. Né? Eu sei que muitos municípios têm uma carência muito grande, né? Mas, por exemplo, as APAES, elas estão praticamente em quase todos os municípios do estado. Né? E tem algumas outras instituições locais ou regionais que fazem atendimento, né, a essas pessoas. Isso tem diminuído. Né? Como o Estado está cada vez mais atuando diretamente com política pública, né, o peso dessas instituições tem diminuído, mas mesmo assim
regionalmente ainda é possível que elas tenham um papel fundamental. Então, você também pode recorrer a essas instituições para pegar o cadastro e cruzar as informações com a área de risco, para você ver se tem alguém cadastrado, que é alguém que receba atendimento daquela instituição e que more naquela região. São 3 fontes básicas, né, de informação que você já pode começar a utilizar para pensar na construção de um banco de dados mais parrudo, mais confiável, para fazer esse trabalho de prevenção. Esse trabalho com as instituições, ele também é muito útil nesse outro sentido de captar pessoas que possam atuar como voluntários ou como auxílio. E aí eu vou falar um pouco da questão da comunicação. Por que isso também é muito importante na área da comunicação. Quando você tem uma preocupação de ter uma comunicação melhor com o pessoal com deficiência visual e auditiva, você tem que ter o quê? Quais são as ferramentas que te permitem isso? Você tem que ter basicamente o quê? Intérpretes de Libras para atuar junto ao surdo. Né? E um acesso a impressoras em braille, por exemplo, para a questão do atendimento à pessoa cega. Naquelas instituições que atuam na região e nas universidades e escolas da região, você consegue identificar profissionais que já atuam no município, seja pelo Estado, ou no município, ou na iniciativa, na sociedade civil, né, nas instituições beneficentes, com conhecimento para orientar o agente local, né, a como buscar esses apoios, criar essa rede de apoio, e às vezes você encontra na própria instituição pessoas que podem ser voluntários. Né? Você tem numa escola de surdos, você tem adolescentes já que podem atuar como voluntários numa situação de emergência, fazendo esse diálogo, né? Fazendo essa comunicação com as pessoas surdas que estão em situação de risco. Da mesma maneira, você consegue, nas diretorias de ensino, né? Por exemplo, da rede estadual, e é importante, você tem agora, tinha só um núcleo para o estado inteiro, chamado CAP, que cuidava da antigamente chamada educação especial, né? São recursos voltados tanto para o aluno quanto para o professor, de apoio para o ensino a crianças e adolescentes com deficiência. Hoje em dia você tem, se não me engano, 19, não é? Acho que são 19 CAP regionais agora que estão sendo criados. Né? Além das diretorias de ensino, né, você pode procurar para obter esse tipo de apoio. Indicação de professores, intérpretes, né? Professores que atuam na sala de aula. Uma sala de aula, por exemplo, em que tenha um aluno surdo, você tem o professor da sala e, às vezes, você tem um outro professor, esqueci o nome agora, o pessoal da Secretaria de Educação pode me ajudar. Interlocutor, isso. O professor interlocutor que auxilia o professor na sala de aula. Então, essa pessoa, potencialmente, pode ser uma fonte de apoio para o trabalho da Defesa Civil. Então, você tem essa possibilidade de acessar esses indivíduos. Foi colocado também entidades, igrejas, Rotary, enfim, ONGs, né, que trabalham na região, que podem também atuar. Então, você tem o cadastro, por um lado, dos potenciais beneficiários, né, ou seja, aquelas pessoas que estão em situação de risco, você pode ir localizando a partir desses cadastros. E, por outro lado, você tem uma possibilidade de também criar a tua rede de apoio, né, procurando essas instituições e escolas, tanto particulares, universidades, etc., quanto escolas públicas, que também podem te dar esse acesso. O último item que a gente poderia colocar
é a questão da acessibilidade, né? E isso nós estávamos conversando também um pouco antes de começar aqui o nosso evento, que cada região já tem uma escola, um clube ou uma igreja que é escolhida para, em caso de emergência, receber a população afetada. Daria para se fazer o que hoje? Acho que até com uma certa tranquilidade, né? Identificar em cada cidade qual é o local previamente escolhido e fazer uma avaliação das condições de acessibilidade desse local. E aí porque às vezes você tem uma escola, né? Mas essa escola tem uma escadaria muito grande, os banheiros estão localizados no andar de cima, ou sei lá, né? O acesso da rua, às vezes ele não é ideal. E aí você vai abrigar, numa situação de emergência, pessoas em cadeira de rodas ou idosos com uma grande dificuldade para subir escada. E se você fizer um pente fino nesses locais que estão previamente determinados, você tem duas opções. Se você identificar que não é adequado, você pode procurar um outro local, depende daquele que é do segundo ou terceiro na tua lista de preferências, pode ser o melhor em termos de acessibilidade. Ou, ao longo do tempo, solicitar obras que tornem aquele local acessível, né? Lógico que você não vai ter uma tragédia por ano no mesmo local, né? Claro que alguns locais de enchente, por exemplo, são mais suscetíveis, mas você tem um certo tempo para adequar aquele local. Estabelecer principalmente rotas de acesso, que acho que a Adriana vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Ao mesmo tempo, o que é importante? Se você identificar na tua região uma instituição, um comércio, alguém que possa te doar num momento de crise, cadeira de rodas, muletas, esse tipo de recurso, você tem que amarrar esse cara na tua rede. Porque na hora da emergência, você tem como recorrer, né? E são pequenas ideias, né, que podem ser implementadas sem muito custo. É uma questão de criar a rede, né, visando atender esses três pré-requisitos. E aqui é uma coisa interessante para a gente conversar. Um abrigo acessível, né, um local acessível, ele vai atender a pessoa com deficiência? Vai. Mas ele também vai atender muito melhor os idosos e as crianças. A grande vantagem da política de acessibilidade é essa. Não tem nenhuma reforma, nenhuma intervenção de acessibilidade que você faça que vá piorar o local para alguém. Exatamente. Essa é a ideia básica, né? O fato de um local ser acessível, é acessível ponto. Ele não é acessível para um ou para outro, né? Se você colocar uma rampa ao lado de uma escada e não tiver mais nada para fazer e ficar o dia inteiro olhando para ver quem sobe pela escada e quem sobe pela rampa, você vai ver que a maioria das pessoas, mesmo que não tenha nenhuma dificuldade, vai preferir subir pela rampa. Então, por que vai ter a escada? Põe a rampa, né? Resolve o problema para todo mundo. Então, essa é a visão. Escolher um local acessível é um pressuposto. Isso seria interessante. Incorporar no dia a dia da defesa civil, né? Olhar os equipamentos disponíveis na cidade e identificar aquele que é o ideal para, no caso de emergência, servir de abrigo, né? Vamos lá. Então, para finalizar, né, o que eu colocaria? Que o importante é você ter no centro essa rede previamente articulada, né, que consiga atender, receber as informações sobre a localização das pessoas, que consiga também ter informação de onde estão os recursos que vão te permitir estabelecer uma comunicação melhor e rápida numa situação de emergência, e escolher locais e rotas e equipamentos
que te auxiliem a ter uma acessibilidade completa na hora do atendimento. E tem um item que eu acabei esquecendo, que é a questão do transporte mesmo. Além de uma cadeira de rodas, moletas, enfim, localizar veículos adaptados que possam ser utilizados numa situação de emergência. Né? Hoje em dia, o Estado de São Paulo, ele fez um investimento e está distribuindo alguns ônibus, né, para a paz, para instituições dos municípios. Então, também é possível localizar onde estão esses veículos, né, enfim, para você construir essa rede. Né? E com tudo isso, essa rede vai poder, de fato, fazer um trabalho de prevenção, né, para que as pessoas com deficiência sejam melhor atendidas num caso de emergência. Né? São apenas algumas ideias, né, algumas contribuições. Eu quis fazer uma coisa mais ou menos curta para a gente poder conversar, eventualmente, que acho que fica mais rico, né, do que uma pessoa ficar falando o tempo todo. Né? Queria agradecer vocês pela atenção. Tem mais uma... Eu não sei, a gente vai abrir para perguntas agora ou não? Sim? Não, tá bom. Pode pôr a última. Bom dia, Luiz. Bom dia. Hoje, no estado de São Paulo, a gente consegue ter uma ideia da distribuição do número de pessoas com deficiência nos municípios ou não? Tem. O censo, ele te dá esses números. Você consegue. O que você não tem é a localização. Você sabe que estão naquele município, existem tantas pessoas. Né? Você sabe a idade, sabe, né? Mas você não tem o endereço. Que é esse mapeamento que é o mais complexo e que deve ser feito. Né? Seu Luiz. Luiz, bom dia. Oi, desculpa. Eu trabalho na Secretaria Estadual da Assistência Social. E eu achei a sua estratégia muito pertinente, porque, de fato, nós temos todas as informações. Temos que fazer um trabalho de georreferenciamento e localizar essas pessoas. Por isso que eu lhe faço a seguinte pergunta. Qual é a avaliação que vocês fazem do trabalho da assistência social dos municípios, junto na parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria de Defesa Social e até mesmo com a sua própria secretaria? Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação genérica dos municípios, das secretarias municipais de assistência social, como elas têm atuado e como podem contribuir para o desenvolvimento dessas estratégias, dessas políticas. Eu acho que o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele ainda está engatinhando para se estruturar esse fluxo de informações e de atuação. Né? Você ainda tem a Secretaria de Estado, né? Eu acho que ela ainda tem uma certa... Fica até chato eu falar em nome de outra secretaria, mas eu tenho conversado muito com eles, a gente tem feito algumas parcerias. A gente sente que, hoje em dia, a assistência social, até por falta de recursos, né, ela está se caracterizando muito mais como um repassador de benefícios do que como um serviço público que consegue atuar de uma maneira mais forte. Né? E, no caso da Secretaria Estadual, ela tem mais uma função de observadora, né, do que de coordenadora. Então, eu acho que falta ainda uma integração maior entre a estrutura municipal de assistência social e a Secretaria de Estado. Eu acho que isso tem que ser construído ainda. O SUAS, ele é relativamente recente também, né? E você tem uma importância muito grande do financiamento federal direto para os municípios. Então, eu diria que o poder federal, a União hoje, tem mais peso, tem mais capacidade de induzir políticas no nível municipal do que o próprio poder estadual. E essa situação tem que ser repensada. Então, você me fez uma pergunta direta, eu não consigo te responder, por quê? Primeiro porque eu não sou da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, diretamente. Mas principalmente porque a gente não tem no nível
estadual o retorno das ações municipais. Não tem nenhum pedido de socorro, às vezes, porque você pede verba diretamente para o governo federal. Então, acho que essa ponte, né, já que você não pode hierarquizar o sistema, né, porque não é esse o objetivo, mas você tem que ter uma troca de informações e uma tentativa de estabelecer ações coordenadas muito maior do que está acontecendo hoje. Se você me perguntar como é que está o atendimento na capital, eu ainda tenho alguma informação porque eu moro na capital. Se você me perguntar como a situação está acontecendo em, sei lá, Brotas, eu não vou conseguir te dizer. E eu acho que a própria Secretaria de Estado não vai conseguir dizer em detalhes. Eu sou ex-presidente de associações de bairro do município de Carapicuíba e, diante dessa expectativa do colega, eu vejo que é isso que você comentou, da comunicação, transformar em rede, porque com o advento das novas tecnologias, a informação passa muito mais rápido. E eu acho que essa é a integração que está faltando, né? Ou seja, todos esses ambientes que estão fazendo trabalhos sociais estarem envolvidos e se integrando numa rede de comunicação, como falou no início o colega, quando há uma sinergia, ou seja, todos estarem integrados, está com o objetivo só de atender a coletividade. Eu acho que isso vai acontecer, porque no âmbito do Estado, né, quando se constituiu uma comissão, todas as secretarias estão envolvidas. Eu até nem coloquei a assistência social aqui, os CREAS, né, porque é meio óbvio, os CREAS eles têm esse cadastro. Né, eu nem coloquei porque é uma coisa automática. Né, e é que às vezes a gente esquece que no caso do PSF, né, você também tem essa possibilidade. Né? No caso da escola, você também tem essa possibilidade de por conta do BPC, que também tem a ver com o CREAS, enfim, mas de mapear melhor. Né? Para deixar claro que não basta ir na assistência social e pedir a lista das pessoas. Né? Você tem outras fontes que você precisa identificar. Né? E só uma última observação. Às vezes no município você pode pensar, eu vou lá na PAI, ou eu vou numa outra instituição ali, e aí eu consigo tudo isso. Não. Você não consegue. Por quê? Porque o mundo mudou. As pessoas com deficiência não vivem mais em guetos. Elas não ficam o dia inteiro dentro de instituições como era antigamente. Você só vai lá quando precisa de algum atendimento específico. Ou uma consulta médica, ou uma orientação pedagógica, no caso de uma criança. Mas aquela ideia antiga de que as pessoas praticamente moravam nas instituições, né, ela não corresponde mais à verdade. É claro que você ainda tem um número muito grande de abrigos, principalmente no interior do estado, né, com 100 pessoas, né, 30. Nós fizemos um mapeamento junto com o pessoal do desenvolvimento social há 2 anos atrás, que você tinha mais ou menos 1.000 pessoas morando em instituições de grande porte. E você precisa fazer um reordenamento desse sistema, tirando essas pessoas, né, para uma situação diferente, para um sistema de moradias assistidas, né, ou centros-dia em que elas possam passar o dia. Mas isso é um outro problema, é uma outra política pública que tem que ser também desenvolvida. Agora, é claro, também tem que ficar atento que se naquela área de risco não tem uma instituição dessa. Você imagina o tamanho do problema de uma instituição em que morem 30, 40 pessoas com deficiência numa área de risco, ou numa área em que aconteça alguma situação emergencial, uma enchente, enfim. Então, esse é um outro item que tem que ser bem observado na hora de mapear. Né? É isso. Então,